Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda também a mais um evento aqui da Empíricos. Eu sou André Franco, especialista de cripto da Empíricos, e eu vou bater um papo aqui com esses quatro gênios aqui do mercado para falar sobre criptomoeda, mas não de modo geral. A gente vai apresentar um projeto especificamente, discutir do porquê que a gente acha, e acho que com várias visões diferentes, entender o que é o IBIX, ou a WIBO de fato, tem de relevante para entregar no mercado brasileiro. Primeiro, assim, eu não queria que a gente perdesse tanto tempo nas apresentações de cada um de vocês. Eu vou direcionar algumas perguntas para vocês e aí, obviamente, conto com a apresentação que vocês façam para o grande público aí da Empíricos. Eu queria, primeiro, contextualizar uma questão que para mim parece sempre básica, né? A gente sempre vai do entendimento macro do que está acontecendo no mundo para chegar em alguma coisa específica como um negócio. E, obviamente, a gente não está numa ilha, né? A gente está contextualizado no mundo. E eu queria entender, primeiro aqui do Edu, o que ele acha de interessante, talvez, nessa intersecção entre cripto e o que está acontecendo no mundo lá fora. Bom, André, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando um pouquinho, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, né, que é uma associação que faz hoje os principais índices, estudos, rankings de varejo no Brasil. Eu sou membro do conselho de uma série de empresas hoje de varejo, então o Grupo Boticário, a Ipiranga, Pets, para citar algumas delas, né? E eu lidero, sou sócio de uma empresa chamada BTR Varese, que organiza grupos de executivos que a gente vai a destinos onde o varejo está passando por grandes transformações. Então, China é um exemplo, Vale do Silício, Israel, a NRF, que é o principal evento de varejo. Então, acompanhando um pouco as transformações desse mercado de varejo, e estou aí como membro do conselho também da Wibix já há 2 anos. Acho que para a gente falar um pouquinho, né, dessa relação cripto, mercado e varejo, e a gente tem que falar um pouquinho de varejo para entender aí o projeto Wibo, Wibix, né? A gente precisa falar um pouquinho das dores e dos desafios que o varejo está passando no Brasil e no mundo, né? Acho que a gente tem visto aí nos últimos 2 anos, com a pandemia, uma verdadeira aceleração digital, né, do consumidor e do varejo, por consequência, a formação do que a gente chama dos ecossistemas digitais. E quando a gente fala de ecossistemas, a gente precisa sempre lembrar que a China está alguns anos à frente da gente. Aí, hoje, talvez um dos maiores desafios dos ecossistemas e das empresas é justamente atrair e engajar consumidores de uma forma rentável. E hoje, quando a gente olha uma empresa de varejo, a gente vê que um dos seus maiores desafios é o seu custo de aquisição de clientes, que passa pelo desafio de mídia, né? A gente tem hoje no Brasil poucas opções, a verdade é essa, de mídia digital, e quando a gente pega em todos os setores do varejo, isso se torna um problema. Então, historicamente falando, esse custo de aquisição de cliente vem aumentando, e a gente vê as empresas procurando alternativas para fazer isso de um jeito diferente. Indo um pouquinho de novo para a China, a gente vê alternativas surgindo em relação a isso. Queria comentar, dando um exemplo, da Pinduoduo. A Pinduoduo é uma empresa que vem desafiando os ecossistemas tradicionais chineses, como Alibaba, Tencent, que a gente conhece mais, justamente com um modelo de negócio muito próximo do que a gente desenhou aqui para a Weibo e para a Wibix, que é um modelo onde member get member funciona muito bem, onde se usa plataformas de redes sociais e consumidores fazendo um papel de nano-influenciadores, atraindo clientes para a própria plataforma, né? Eu conheci isso faz uns 3, 4 anos, e quando eu vi o projeto da Weibo, da Wibix, eu vi algo muito semelhante, e isso me chamou bastante atenção. Então, quando a gente começa a conectar, né, um projeto de cripto, né, com algo que resolve uma dor muito clara hoje do varejo, e eu insisto que com a pandemia, né, esse desafio que a digitalização trouxe de atrair consumidores a um custo interessante passou a ser ainda maior, eu vejo que o que a gente tem hoje, né, como o Ibo e como o Ibex, interessa muito para as empresas de varejo, que é conseguir trazer consumidores, usando os próprios consumidores da sua base de uma forma interessante e de uma forma engajada. Legal, você trouxe um contexto que para a gente aqui como analista é muito relevante quando a gente olha para o contexto de China, de fato.
mas quando uma coisa é entender o mercado, outra é, de fato, criar um negócio que consiga entregar e capturar valor desse mercado. Então, Wagner, eu queria que primeiro, você que está mais dentro aí do negócio em si, queria que você falasse um pouco da ideia do que foi a Wibix, a concepção, e como que vocês estão evoluindo nisso, para o pessoal entender. Como um dos fundadores, sim, né? Sim, óbvio. Daqui de todos nós, ele é um dos fundadores, junto com o Pedro Alexandre, né? Sim, sim. Legal, André. Bom, eu sou o Wagner Sobrinho, um dos fundadores, como disse bem o Justus. A gente começou esse projeto em 2015, eu com o meu sócio Alexandre, no começo eram só nós dois. A ideia original naquela época nem tinha assim tanto essa discussão em torno da tecnologia blockchain. Ela estava começando assim ainda na aplicação, ela já era muito difundida quando se tratava de especulação, era muito underground ainda, mas se mexia muito na especulação e muito por causa do Bitcoin. Mas naquela ocasião, a gente só olhava também com ares mais curiosos para a tecnologia. A gente queria entender melhor, naquela época, se ela era viável. Eu lembro que era até uma coisa que eu falava muito para o Alexandre em 2015. Falei assim, cara, essa tecnologia se encaixa perfeitamente ao problema que a gente quer resolver, mas eu preciso me convencer de que ela é assim a prova de fraude mesmo. Naquela época eu ainda acreditava que haveria algum hacker que iria quebrar o código da blockchain da Bitcoin. A ideia original sempre foi de criar um ecossistema onde a gente conseguisse, em resumo, tirar o middleman, tirar aquele agente intermediário das operações. Inicialmente, focada no varejo. Qual que era o middleman para a gente no caso do varejo? É a mídia, como o Google, o Facebook, qualquer agente que tivesse no meio, pegando essa verba de marketing digital e fazendo ali a inteligência dela, entregando isso em resultado para as marcas. Nós queríamos que aquilo fosse bypassado, que as marcas começassem a diversificar esse valor, pulverizando ele diretamente com as pessoas que causam mais influência. Desde o começo a gente sempre percebeu que o grande poder de influência estava nos clientes daquela marca. Eles tinham muito mais força de conversão do que uma mídia tradicional. E muito também aliado a um estudo que a gente fazia na época que a gente já acompanhava a perca de eficácia que o marketing digital tinha. À medida que os anos foram passando, o dinheiro do marketing foi migrando do tradicional, rádio, TV, mídia impressa, para o digital. A eficiência do digital também foi caindo. Por quê? Muito também porque ele ficou centralizado entre duas grandes companhias, né? Google e Facebook. Falaram, bom, eu vou entregar o resultado de acordo com o preço que eu quero cobrar. Não preciso ser tão eficiente, vou diminuir um pouco isso. De lá para cá, a gente começou a mergulhar nisso. Em 2015, 2016 e 2017, o projeto era muito parecido com o que é hoje, mas a moeda de troca era muito parecida com um ponto, ela não tinha ainda blockchain envolvida, mas a gente sempre viu que aquilo era um ponto frágil. Tanto que a gente pivotou o projeto em 2017, pegamos tudo que tinha feito nos 3 primeiros anos, jogamos tudo no lixo. Na mesma época a gente teve assim, um pouco de sorte, um pouco de timing, de ter conseguido fazer uma cooperação técnica com o ITA de São José dos Campos, que é uma instituição muito conceituada no Brasil em assuntos de tecnologia, uma referência, inclusive, no mundo com relação à tecnologia. E com essa parceria que a gente conseguiu com eles, dessa cooperação, a gente conseguiu trazer mais agilidade no desenvolvimento da tecnologia da blockchain aplicada ao modelo de ecossistema que a gente criou, que basicamente consiste, se a gente for resumir, em colocar a maior virtude da blockchain, que é o livro-razão, que é a operação descentralizada sem precisar de um auditor, a serviço de um engajamento que as pessoas podem fazer. Então eu posso, por exemplo, ajudar uma marca, o produto, o serviço, a promover aquilo que ela faz, um conteúdo, por exemplo, e o quanto mais eu conseguir ajudar nessa promoção, quanto mais eu conseguir levar essa informação adiante, essa ação é validada pelo próprio sistema e essa validação serve de um aceite para fazer uma transferência para você
como com a recompensa. Então eu consigo dar para a marca uma forma auditável de eu ver o resultado e o esforço que o meu cliente está tendo em prol dela, e esse cliente dela está tendo um reconhecimento financeiro na forma de recompensa por esse esforço, sem nada no meio a não ser tecnologia. Não precisa de alguém para auditar isso daí, tudo feito pela blockchain. Então, por causa da possibilidade da blockchain, a gente conseguiu fazer um processo em que isso se torne possível e tornando muito mais barato, porque agora, primeiro, quando há o engajamento, há o pagamento, e todo o processo não precisa de um arcabouço ali no meio de uma estrutura de auditoria ou de um sistema que precisa ser pago para poder fazer a coisa funcionar. Então, torna muito mais eficiente o processo, sem desperdício de recurso por parte de quem está pagando, e com eficiência por parte de quem está recebendo. Quanto mais engajamento, quanto mais resultado eu trouxe, mais essa recompensa vai vir. Então, se eu não fiz nada, não tenho recompensa nenhuma. Então, a ideia, eu costumo até dizer que foi a tecnologia blockchain, ela era a peça que faltava para uma ideia que a gente teve lá atrás finalmente funcionar com precisão. Porque antes ela ainda tinha essas deficiências de ter que ter um sistema de uma auditoria questionável, por ser um banco de dados, um sistema em que precisaria passar sempre por muita atenção com relações à segurança, à fraude, e tudo isso a gente conseguiu resolver com a inserção da tecnologia blockchain. Eu gosto muito de falar da tecnologia blockchain quando a gente fala nesse assunto, porque a gente fala muito de criptomoedas, mas a criptomoeda é só uma das infinitas aplicações que a gente tem com a tecnologia. Né? Hoje a gente só fala muito em cripto, mas assim, é uma tecnologia que permite a gente explorar várias coisas. Eu gosto muito de usar como exemplo a própria internet, que nos anos 90 a gente usava basicamente para ler e-mails, mas hoje a gente usa para fazer streamings de vídeo, a gente usa para fazer ligações telefônicas, para ler e-mails, para ver conteúdo, para encontrar coisas, ouvir música. Então, do mesmo jeito que a internet no começo dela era usada só para uma coisa, a blockchain hoje está sendo usada muito para uma só coisa. E eu tenho muito orgulho de dizer que a Wibix é uma das poucas moedas dentre as mais de 10 mil que existe no mundo que está sendo usada para alguma coisa. Ela tem uma finalidade, ela tem uma utilidade. Ela não precisa só do aspecto especulativo para existir. Então isso eu acho que é uma coisa que faz uma grande diferença, e eu acho que é o que vai trazer para as criptomoedas no futuro, agora, daqui para frente, a certificação das que vão existir e perdurar, das que vão durar por um tempo e acabar em nada, e das que simplesmente serão banidas e repelidas porque não tem propósito nenhum de existir. Perfeito. Isso, assim, na minha visão, isso pegando um pouco do mercado que o Edu falou aqui, o que você falou do contexto da Wibix, para a gente faz muito sentido, né? E se você tem uma premissa básica de tirar esse intermediário, você tem valor para ser capturado pelas duas pontas. Mas isso, óbvio, isso sou eu falando como um cara que mergulha nisso há alguns anos entendendo. Mas quando a gente olha, por exemplo, um Roberto Justo envolvido com um projeto como esses, me fica a curiosidade de entender qual que é o seu prisma, né? Qual que é a sua visão desse negócio, olhando do ponto de vista claro de negócio. O que você viu de diferencial nisso e por que você está envolvido com esse projeto? Bom, em primeiro lugar, depois que eu saí da publicidade, né? Então, só me apresentando, Roberto Justo, publicitário. Assim, cobrou outro e não fez ainda. Ex-publicitário, 37 anos no mercado publicitário, os últimos 17 anos da minha carreira liderando o mercado, então a gente estava numa posição muito privilegiada. Depois saí, entrei no mercado financeiro. Eu tenho hoje 5 negócios que eu investi, para não parar. O ser humano não pode parar, ele tem que continuar pedalando. A vida é uma bicicleta, se parar de pedalar, você cai. E eu, apesar de estar realizado financeiramente, ter uma carreira já consolidada, eu resolvi continuar para coisas que eu achava que poderiam fazer diferença, né, daqui para frente. Primeiro, um mercado que eu sempre gostei bastante, que é o mercado financeiro, onde eu investi em 3 negócios, e 2 de tecnologia. Um de realidade virtual, realidade aumentada, que é um negócio que meu filho é o CEO e eu entrei sócio,
e outro na Weebix, que eu fui convidado uns anos atrás e tinha muita resistência de entrar. Eu, como grande parte dos empresários, apesar de estar sempre, assim, do lado do Walter Longo, né, que eu tive 30 anos, é difícil não olhar para o futuro, né? Porque o Walter tá sempre um passo à frente do que está acontecendo. Eu brincava com ele que ele já queria que a gente investisse em coisas que iam demorar para acontecer. Existe uma curva de adoção de qualquer tipo de nova tecnologia ou de novas invenções, seja lá em que área que estejam, que demora um tempo para realizar. E obviamente que você for pioneiro e você começar antes, você lá na frente vai ter um benefício enorme, né, de ter a vantagem competitiva de ter começado alguma coisa. Olhando para os criptoativos e para as criptomoedas e tudo, sempre a gente olhou com muito cuidado pelo fato de grande parte delas, e acho que a maioria, não terem nenhum lastro, não terem nenhum tipo de... Aí no passado, hoje isso está mudando violentamente, com muita rapidez, não tinham nenhum tipo de controle governamental, regulatórios, né, dos bancos centrais. Então, assim, sempre foi um mercado paralelo desses early adopters aí da internet, que esses gostavam de investir. Então, são as pessoas, se você olhar, né, os irmãos lá nos Estados Unidos, que já tinham investido, né, no Facebook, e os caras que entraram nesse mercado antes, olhava Warren Buffett falando que isso é um mercado que não interessa para ele, que está fora disso. Então, se você olhar para todos esses tipos de análises que se faziam no mercado, eu não tinha nenhum motivo para me estimular a investir nesse mercado, até porque na fase que eu estava da minha carreira já consolidada, eu não vou pegar um dinheiro que eu suei para investir para botar em especulação. E muita coisa por trás disso era, pela falta de regulação, era lavagem de dinheiro, uma série de coisas que a gente sabe que acontece bastante nessas tais de 10 mil moedas, com exceção das talvez as principais aí, né? Mesmo nelas você ainda tinha um pouco de uma coisa obscura de você ter um pouco de cuidado. As coisas foram evoluindo, essas moedas foram se consolidando, o blockchain veio para ser, né, talvez uma tecnologia que realmente, no nosso caso, dá sentido a todo esse projeto. E nós estamos falando de uberização da mídia, nós estamos falando de pegar um fenômeno que o Walter pode até explicar melhor do que eu, mas eu gosto dessa explicação porque até veio dele um pouco sobre isso, a gente estava conversando sobre isso. A história se você olhar os influenciadores, é uma profissão nova que surgiu com a internet veio revolucionar a mídia de uma série de formas, né? E esses veículos digitais e essa coisa toda que está acontecendo, a diferença da mídia programática, de você poder agora atingir as pessoas de uma forma totalmente diferente do que com o tiro de canhão que você fazia, né, na mídia tradicional do passado. Os influenciadores vieram para acontecer, então a minha esposa é uma delas, minha filha é outra, eu vejo como isso está acontecendo, como as empresas estão procurando esse tipo de mídia, né, das pessoas que o Walter chama muita clareza, a gente estava falando sobre isso, de autoridade, né, a pessoa que tem, notoriedade, pessoas que têm notoriedade para falar, diferente daquelas que eventualmente possam ter autoridade para falar. Mas a notoriedade traz, já na propaganda tradicional sempre foi assim, traz muita eficiência para a divulgação de produtos, etc. Aí foi baixando do influenciador para o microinfluenciador e agora tal do nano-influenciador. O nano-influenciador é aquele que não tem notoriedade, mas talvez tenha autoridade com as pessoas com quem ele está falando. Então, se você recebe de um varejo uma promoção, eventualmente você não vai nem abrir, muito menos repassar para terceiros. Agora, se você recebe do seu primo, da sua tia, do seu amigo, do seu cunhado, da sua namorada, da sua esposa, você vai abrir. E essa pessoa tem autoridade com você, talvez não tenha no tema, mas tem com você, de te passar uma indicação. E nós conseguimos, dentro desse sistema, premiar essas pessoas, pagando elas com a moeda. Então, esse ecossistema que se formou, essa plataforma que está sendo feita, ela tem começo, meio e fim. Então, o varejo compra moeda, o varejo remunera as pessoas, meio que cria as suas Avons, Naturas, né? A Natura tem 1 milhão de vendedores. A gente faz mais ou menos o mesmo esquema, onde a gente faz as pessoas se tornarem vendedoras. Se eu quero fazer uma campanha institucional, eu premio com X moedas uma pessoa só por ter gerado um compartilhamento, né, e aí está ok, ou se eu quero fazer venda, que acho que a maioria vai querer fazer, eu vou premiar a hora que esse compartilhamento se tornar, ou essa promoção, essa influência se tornar uma venda real. É muito interessante ver, porque a moeda vem para a mão da pessoa, é uma forma da gente dar a chance das pessoas que hoje em dia estão navegando nesse mundo interessadíssimas em estar nas criptoativos, vendo pessoas, ganhando dinheiro, etc., sem risco. Você vai receber uma moeda que você pode trocá-la no varejo por produtos e serviços,
Você pode trocá-la no mercado Bitcoin, ou seja onde, por dinheiro, ou você pode guardá-la para eventualmente ter um ganho de valorização. Quer dizer, é espetacular, né, se você pensar o projeto. E eu me encantei com tudo isso, e vendo a seriedade desse conselho, da seriedade dos fundadores, da forma como está feito, o blockchain controlando tudo isso. Parece que 3 estruturas de blockchain por trás, tem uma própria nossa, tem o Ethereum. Então, assim, tudo que está sendo feito, do jeito que está sendo feito, o processo se fecha de uma forma muito segura, muito interessante, e para o público gera uma renda no momento em que o país tem problema de desemprego, tem problema de renda. Você gera para esses nano-influenciadores, que são público de classes um pouco menos privilegiadas, a chance de criar uma receita interessante para o nosso varejo. É uma chance de fazer um member get member de um CAC muito baixo ou vendas muito interessantes que possa gerar, né, e pagar uma comissão para vendedores, está pagando comissão de vendedores. Né? E a comissão, diferente de planos de incentivo ou de fidelização, onde você ganha milha, onde você tem que trocar por viagem, ou tem que trocar por um liquidificador, não, aqui você tem dinheiro na mão. E dinheiro que pode render para você sem risco, se você guardá-lo. Dependendo do sucesso dessa empresa, essa moeda tem tudo para crescer. Né, pelo que tem por trás e por tudo que vai acontecer, a gente acredita bastante. Né? Hoje ela vale em torno de 10 centavos, onde ela pode chegar se isso aqui realmente acontecer do jeito que nós queremos que aconteça. Nós estamos já testando ela em parceiros de peso, né? E se isso entrar numa plataforma agora de milhões de usuários e começar a crescer, eu acho que o céu é o limite para essa moeda. Maravilha. O Justo já comentou um pouco aqui que você que fez parte do convencimento dele para entrar nisso. Não foi não, só para corrigir, não foi não. O Walter entrou agora, o Walter é o mais, o kid on the block para nós, porque nós estávamos o Walter também, porque assim, a gente achou que ele fecha muito bem com esse conselho, né, vocês vão ouvir ele falando sobre esse assunto. O Walter sempre falou para mim, eu sempre estava olhando ele falando sobre os ecossistemas, como isso vai mudar todo o sistema, né, de negócios no mundo. Então ele tem uma visão muito abrangente sobre tudo isso e veio trazer para a gente uma forma até da gente dourar melhor a nossa pílula, vestir melhor a nossa noiva com a visão que o Walter tem, entendeu? O que eu estava me referindo é, no passado a gente conversava muito sobre essa história de influenciador, essas coisas. Eu aprendi bastante do mercado de internet com o Walter Long, que eu chamo ele quase brincando de ele não é nativo digital porque ele é mais velho que eu. Eu sou um turista digital, mas ele é mais nativo digital do que cara que nasceu agora ou que tem 18, 19 anos de idade. Perfeito. Então, Walter, eu vou refazer minha pergunta. Não esqueça de se apresentar, senão o Justo vai querer que você se qualifique. Eu vou refazer minha pergunta quanto a isso. Assim, claramente, pelo o que o Justo falou aqui, você tem uma visão muito clara de tendência, de futuro, de entendimento mais abrangente, talvez até filosófico, do que representa esse mercado. E aí eu queria que você falasse para todo mundo aí do que se trata isso e também o que você viu aí para ser o cara mais recente aqui da mesa na Wibix. Tá bom, então... Primeiro, me apresentar, eu sou Walter Longo, e administrador de formação, publicitário de coração, mas nos últimos 20 ou 30 anos dedicado, como o Roberto falou, à inovação, ao mundo digital, né? Mergulhei de cabeça nesse mundo e tenho estudado recentemente ecossistemas, né? E ao estudar ecossistemas, fica claro que o ecossistema, todos eles passam por alguns dilemas. O primeiro dilema é se o ecossistema investe no ineditismo, ou seja, em algo novo que ninguém viu e paga um preço por ineditismo, ou se ele resolve assumir o comoditismo, ou seja, fazer algo que já existe e ele passa a ser mais um. E a primeira coisa que eu encontrei na Wibix foi um modelo de negócio que simultaneamente tem o pé tanto no ineditismo em função da moeda, da criptomoeda, da blockchain, mas ao mesmo tempo traz alguma coisa muito conhecida de todos, que é a capacidade de você transformar o seu consumidor em vendedor. Segundo dilema, normalmente porque passa um ecossistema, é como é que você consegue que cada pessoa que entre nesse ecossistema tenha duplo papel. Nós, em marketing, discutimos há muitos anos que o melhor tipo de ecossistema é aquele que consegue gerar o que a gente chama de prosumer, que é o produtor e consumidor ao mesmo tempo daquele bem. Se você pegar o Uber, o próprio cara que dirige um Uber, quando bebe num bar, pode chamar um Uber, né? Da mesma forma, o Airbnb, quando eu alugo uma casa na Europa para viajar, eu posso manter a minha casa alugada enquanto eu estou fora pelo Airbnb. Então, todos os modelos bem-sucedidos normalmente vamos dizer assim, se dedicam a esse conceito prosumer. As redes sociais, que são um enorme sucesso, nada mais são do que um prosumer model, ou seja,
eu ao mesmo tempo sou consumidor do conteúdo daquela rede social e sou o produtor daquele conteúdo. Então, a coisa mais importante que eu acho que a Webex oferece é essa possibilidade de transformar o consumidor do produto daquela loja, aquele varejo, num vendedor simultaneamente, onde eu compro produtos, né, e ao divulgar esses produtos ganho o Webex e passo a comprar novamente esse produto na mesma loja e simultaneamente recebo mais o Webex por divulgar aquilo que eu comprei. Então essa dualidade inclusiva do prosumer é talvez a razão do maior sucesso potencial da Webex, essa possibilidade. Segunda coisa é que ela está baseada, a Webex, em 3 tendências atuais. A primeira tendência é que todas as marcas precisam muito ter uma reputação digital, inovadora, né? Ou seja, há uma obsessão corporativa por transmitir uma imagem mais digital. Ora, nada mais digital do que criptomoeda, blockchain, etc. A segunda parte é que, como o Roberto falou, a criptomoeda vem de uma fase de desprezo por uma fase de desejo, por uma fase agora de interesse efetivo, né? Saiu do underground e veio para a superfície, tá certo? E a terceira coisa é os nano-influenciadores, essa nova tendência que começou na China, como ele falou, e que eu acho que vai, de alguma maneira, pegar o mundo inteiro. E por que eu acho que vai pegar o mundo inteiro? Porque o influenciador é uma pessoa que tem reconhecimento. O micro-influenciador, ele tem conhecimento. Mas o nano-influenciador, ele tem relacionamento. E hoje em dia, uma pessoa que é amigo meu e que me recomenda um filme para assistir, eu vou acreditar muito mais na recomendação dele do que numa pessoa que recomende num jornal aquele filme para assistir. Porque ele me conhece, ele sabe do que eu gosto, ele tem muito mais capacidade de me influenciar do que uma pessoa que simplesmente é uma pessoa famosa, uma celebridade, etc. Então, a tendência do mercado no marketing vai ser de você aliar, além do influenciador, o micro-influenciador e mover uma grande quantidade de pessoas, que são os consumidores em geral, para nano-influenciadores. Então, se uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores e cobra 1 milhão para botar uma mensagem publicitária, vai ser muito mais convincente eu pegar 1000 pessoas que tenham 1000 seguidores e que eles falem do meu produto com muito mais autoridade do que notoriedade. Então, acho que o modelo Webex é um modelo que fecha esse conceito de modelo de negócio, de um ecossistema, com uma moeda virtual no meio, que premia um lado e ao mesmo tempo incentiva vendas do outro. Me pareceu um conceito muito bem fechado e por isso meu entusiasmo. O Walter deu um isso que foi exemplo, agora inventado. estou rindo sozinho aqui. Para o pessoal entender em linguagem até um pouco mais simples, olha o que você falou. Um amigo meu fala para eu assistir um filme. Meu filho estava me dizendo ontem, ele falou assim, pai, eu falei assim, pô, tem um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, né? Como é que chama? Tem um nome. É um filme... Nomadland. Esse aí, Nomadland. Não acontece nada no filme. Chato pra burro. E o meu filho sabe que eu odeio filme cabeça demais, que lá a academia achou espetacular, né? E ele falou assim, e eu lendo jornais, tudo, eu ia na Netflix, exato, ver você esse tá filme, falando. Oscar. Ele falou, não vai ver esse filme, você vai odiar o filme. Meu filho é formado em cinema, ele é todo intelectual. Eu até gostei, mas nem amou, hein? Eu gostei. Você vai odiar, você vai dormir do começo, até porque, para mim, se o filme é chato, as cadeiras são cada vez mais confortáveis, né? Então, olha que incrível. Quer dizer, então, ele sabe que eu não vou gostar. Claro, é porque se ele te fosse conhece. pela autoridade do isso. assunto, que é a... O relacionamento é muito eu teria importante. assistido, É entendeu? isso, o relacionamento é Um fundamental. exemplo claro de que eu estava contando. Falei, Exato. impressionante, que é O isso, relacionamento permite você conhecer aquela pessoa, saber dos desejos, atitudes, comportamento, e em cima disso a sua recomendação tem muito mais assertividade do que uma pessoa que fala em geral. Nós estamos saindo de um momento que eu chamo de idade média, onde tudo era baseado na média, e entrando num novo momento onde as coisas estão mais individualizadas. E como foi dito, hoje, vamos dizer assim, o custo de marketing sobe pelo elevador e o seu efeito, a sua efetividade sobe pela escada, está ficando cada vez mais longe. Os nano-influenciadores parecem ser uma resposta mais adequada para a gente equalizar essa velocidade entre eficiência e custo.
Para mim parece muito claro essa ideia do nano-influenciador do ponto de vista do usuário. Assim. O lance que você comentou aqui do seu filho, eu consigo influenciar as pessoas que estão ao meu redor. Agora, me fica uma dúvida muito sobre as marcas, né? Porque quando a gente olha o histórico até da internet, então você tem a internet falando, não, nunca vou entrar nisso aqui. Até o momento você fala, como você falou, do desejo e vira o interesse, e agora sim, você não pode estar fora disso, né? O YouTube, como essa plataforma, ele passou por essa modificação, né? Hoje a gente, se você postar um vídeo no YouTube com uma música que não seja sua, direito autoral, o cara realmente pode sofrer um strike, o seu canal pode ser banido. E existe de fato essa talvez institucionalização dessas coisas que eram mais, como você falou aí, do submundo, né? O YouTube passou por esse processo como um todo. Mas eu queria entender em que momento está a marca do entendimento, e não só falando da Wibix em si, de saber que esse nano-influenciador aí, de fato tem um relacionamento mais relevante um a um ali, ou talvez até uma capilaridade, do que o próprio influenciador ali com alguns milhões de seguidores, né? Em que momento está esse Mas entendimento? uma coisa não é excludente à outra, viu? Concordo. Ninguém está dizendo que influenciador não funciona. Não, concordo. Pelo amor de Deus, pelo contrário. Ele é um mercado que está crescendo e vai crescer cada vez mais. Eu já dei 2 exemplos aqui que eu tenho em casa de como isso é espetacular. Minha esposa tem 27 marcas fixas de cliente contratada para divulgar produtos. E ela limpa o estoque dos caras cada vez que ela posta alguma coisa. Ela é uma grande profissional. Então, nós não estamos dizendo aqui que o influenciador que tem essa, vamos dizer, essa notoriedade e tal, e muitas vezes tem autoridade também. Ela tem autoridade total para falar de moda, de beleza e tal, porque ela vive isso aí. Então as pessoas percebem que o que ela está anunciando é realmente o que ela compra para ela mesma. E isso dá uma influência danada e gera venda. O que nós estamos dizendo é que o nano-influenciador, ele nunca teve a oportunidade, vamos dizer assim, de monetizar isso, de criar uma profissão que o influenciador, pela notoriedade, tem. Então você pega qualquer artista, tal, pode virar influenciador muito fácil, porque ele tem milhões de seguidores, etc. Esses que não têm, que nós estamos criando para eles uma plataforma onde ele vai poder... E a gente sabe da efetividade, acabei de dar o exemplo, dele dizer sobre uma marca, não é só sobre um filme, mas ele dá um aval que o outro vai acreditar, porque e se gerar um negócio, isso gera uma venda que ele nunca teve acesso. Nós estamos criando uma possibilidade do nano-influenciador ser influenciador, né, do pequena dona de casa, da pessoa, poder entrar numa história que ela nunca teria condição de fazer. Eles devem, todos eles fazem essa interatividade entre eles normalmente, né, nas redes sociais, isso eles fazem, mas nunca tiveram a chance de tornar isso um negócio. E esse nano-influenciador também, só complementando o que o Roberto falou, ele tem uma vantagem que o influenciador talvez não tenha conseguido, e nem o influenciador e nem as grandes mídias como Google, Facebook conseguem, que o nano consegue, que é entrar nas bolhas sociais das pessoas. Uma pessoa que você segue no Instagram, você não vai falar do conteúdo que ela está promovendo no seu grupo do futebol, no WhatsApp, ou no seu grupo da família, ou no seu grupo dos amigos do trabalho. Mas eu posso falar de uma marca para esse grupo, para essa minha bolha social, para essa minha esfera mais íntima, de alguma coisa que está me recompensando. Então, o nano-influenciador ele ainda tem uma vantagem estratégica muito bacana que pode ser explorada como um complemento. A gente sempre costuma dizer, a Wibix ela não é a panaceia para todos os males, mas assim, as empresas que estão mais antenadas, como o Edu falou e como o Walter explicou, para este momento em que eu posso, deixa eu pegar um pouco do que eu gasto hoje com o tradicional, com o digital tradicional, e colocar um pouco em influenciadores, macro-influenciadores, mas também colocar diversificando um pouco nos nano-influenciadores, eu tô pegando uma cadeia de atenção de A a Z. Eu tô chegando assim do momento ali que a pessoa está vendo uma grande mídia, ao momento em que eu estou ali falando das piadas do futebol de quarta-feira, entendeu? Então é muito legal também se ver essa vantagem que o nano tem, estratégica, numa escala talvez bem menor do que um influenciador, mas assim, aí a gente está falando da horizontalização, né? É muita gente fazendo pequenos esforços em prol de uma marca e entrando onde grandes plataformas nunca conseguiriam entrar,
que é nos seus ciclos sociais, nas suas bolhas sociais. Isso é um assunto também, para o público que está nos assistindo, é importante dizer o seguinte, o IBEX permite quase que um sistema fechado e que se autoalimenta, ou seja, eu vendi um produto para determinado consumidor. Depois que essa pessoa comprou, eu posso convidá-lo a divulgar esse produto para o seu círculo de amizade e relacionamento. E a forma de incentivá-lo a fazer isso é dar a ele moedas digitais ou o IBEX. Ele faz isto, recebe essas moedas virtuais e usa na própria loja na compra daqueles produtos, gerando então uma moeda que retorna para a empresa e que depois vai de novo. Ou seja, você cria um ecossistema de criptomoeda que se autoalimenta e que permite a você, em vez de dar um desconto de 5% ou de 10%, criar quase que uma gamificação da relação com o seu consumidor. O seu consumidor passa simultaneamente a consumir produtos de você, ganhando o IBEX, depois ele divulga esses produtos que ele comprou para pessoas que ele acha que vão gostar daquele produto, servindo como um recomendador. Ao fazer isto, ele recebe moedas que depois ele consome novamente se na quiser, sua própria ou loja. Pode transformar isso em dinheiro também. Ou guardar, e amanhã Ou aquele guardar que também. vale hoje 10 centavos pode valer R$1. Ou seja, e por isso essa importância do conceito de gamificação. É quase que uma torcida onde eu entro, invisto. E veja, hoje em dia você falou isso, a maioria das pessoas hoje está com a sensação de que deveria entrar no mundo das criptomoedas, mas tem receio de perder dinheiro, de investir. O IBEX resolve esse problema porque é o seguinte, é uma forma de você criar sua carteira digital sem risco, simplesmente divulgando os produtos que você compra. O próprio trabalho. Então, exato, com o próprio trabalho. Então, o desejo se transforma em realidade sem aquela sensação do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que todo mundo está tendo em relação às criptomoedas. Então é assim, eu devia entrar, mas eu tenho medo. Faz o seguinte, divulga esse produto, ganha e começa a investir nessa área. Então é um apelo, na minha opinião, irresistível das pessoas que alguma empresa faz para ela e que depois aquela pessoa fideliza aquele consumidor porque ele vai usar os IBEX dele, se ele quiser, para comprar produtos na própria loja, fechando o cerco. Agora, tem uma característica que a gente também precisa explorar aqui, André, que acho que é importante, que é o que a gente tem chamado de blockchain ads, né? Que é por trás dessa arquitetura toda promocional que um varejista vai fazer, pode ficar uma dúvida. Eu vou usar os nano-influenciadores, que são milhões, né? Que vão começar a gerar campanhas, né? Eu vou investir em IBEX, e como é que se dá o controle de tudo isso? Hoje, quando você fala em investimentos de marketing digital, uma grande dúvida é como é que eu controlo cada ação dessa, né? E aí volta a discussão do blockchain, que o Wagner trouxe. Acho que o blockchain, né, ele registra cada microação que acontece aqui. Então, por trás dessa plataforma toda que o Walter estava explicando, que é um ecossistema, né, cada movimento que um CPF faz, né, de compartilhar, de vender, de comprar, isso fica registrado. Então, a gente tem dentro dessa plataforma, né, não só a mecânica que a gente está descrevendo, mas a plataforma ela oferece para o usuário CNPJ, né, que é o anunciante, que é o varejista, algo que hoje é muito importante, né, que é controle, né, que é, de fato, você garantir que, a partir de uma campanha, né, que você investe, entre aspas, numa nova mídia, que é a moeda, que é o IBEX, onde você vai ter lá milhões de consumidores compartilhando campanhas, você tem controle de tudo aquilo que aconteceu numa plataforma blockchain que deixa tudo registrado de uma forma simples. Então, acho que esse é um diferencial também importante e resolve uma dor. E importante, você pode também remunerar pela simples propaganda que aquele consumidor faça, divulgando um post na rede social dele, mas também pode amarrar isso à venda efetiva. E o blockchain permite que você saiba não somente quem divulgou, para quantas pessoas divulgou, mas também quem efetivamente vendeu. Então, se você tem um curso de inglês, como um exemplo, e fala, o aluno que trouxer um outro aluno ganha o IBEX, você está, no fundo, gerando vendas e não apenas gerando divulgação. Então, pode ser como divulgação, pode ser como venda, pode ser como fidelização. Essa multiplicidade de opções é que torna o IBEX um projeto tão
tão promissor, vamos dizer assim. Maravilha, acho que já deu para encantar muita gente que está vendo esse vídeo aí sobre as possibilidades que isso tem. Mas, de forma prática, a pergunta vai direto para o Wagner. Gostei da Weebix, quero testar essa minha nano-influência sobre os meus parentes, os meus amigos. Como que eu faço de forma prática? Como que eu posso começar a ganhar Weebix promovendo e fazendo venda através da plataforma? Legal. Foi até bacana você ter perguntado isso, porque uma das coisas mais desafiadoras depois que foi inserida a blockchain no nosso processo foi exatamente tornar o mais amigável possível o onboarding das pessoas na plataforma. Porque assim, para nós é importante que os usuários que vão se tornar nano-influenciadores daqui para frente, graças ao Weebix, não tenham muita dificuldade com o uso dessa nova tecnologia, mas também é muito importante para a gente ter em mente, e aí para todas as pessoas terem isso em mente, que a blockchain, as criptomoedas, ela é um tema novo. O Brasil ele é um país que está caminhando muito bem com relação ao ajuste dessa nova realidade, a inclusão de novas regulamentações. Então a gente está indo num caminho muito bom de regulamentação disso tudo. Ainda existem muitos campos a serem regulados, e uma preocupação nossa desde o início sempre foi muito grande, inclusive com a questão que tornava uma tecnologia tão fantástica como essa underground, que são esses ledores todos de lavagem de dinheiro e tudo mais. Eu costumo dizer que é muito mais fácil hoje lavar dinheiro com Bitcoin do que com Weebix. Por quê? É impossível você ter o Weebix sem ter um KYC. Não existe uma pessoa hoje que tenha o Weebix sem ter um KYC, porque para baixar o nosso aplicativo você tem que ter KYC, para ter uma conta numa exchange, para comprar o Weebix você tem que ter KYC. Então não tem como ter o Weebix anonimamente. Mas para quem quer hoje conhecer um pouco mais do projeto, entender o que a gente faz, o nosso aplicativo está disponível hoje em iOS e Android. Nós passamos por uma atualização muito bacana recentemente, se não me engano foi semana passada, uma versão nova do aplicativo com uma remodelagem não só de usabilidade, está mais simplificada, está mais acessível, mais bonita inclusive. A pessoa vai entender ali que em menos de 3 minutos ela consegue criar sua conta, tem lá uma etapa que ela tem que fazer, o reconhecimento facial, foto de documento, mas isso assim é uma coisa que é importantíssima para garantir a segurança dela dentro da plataforma e inclusive das Weebix dela dentro da plataforma, porque o Weebix, por mais que a gente queira dar essa roupagem de programa de fidelidade 2.0 e de Member Get Member, ela é sim uma carteira de dinheiro. O que está ali vale dinheiro, então precisa de um certo rigor de segurança e até com pedidos que, sem dúvida, seremos cobrados aí daqui a pouco pelo governo, tipo, beleza, né, gente, mas e aí, cadê o QIC desse povo? Não, tá tudo aqui. Tá tudo claro uma coisa, desculpa, só para complementar, porque eu entendi a tua pergunta e acho, apesar da explicação ser muito boa no sentido técnico das coisas, mas assim, não dá para você, consumidor, achar que você vai receber o Weebix do nada. Tem um vínculo total com o projeto de varejo. Se tiver, os players de varejo vão ser milhares no futuro. Tem que estar envolvidos na história, eles que vão te contratar, não somos nós. Você pode ter Weebix, a carteira Weebix, comprar Weebix no mercado de Bitcoin, isso é outra coisa. Você acredita na empresa, eu acho que a valorização da moeda vai estar diretamente ligada ao sucesso da empresa, aos negócios da empresa. E outros fatores que a gente sabe que existem, né, no mercado que a gente não controla, que são as especulações, etc. Tal. Isso é natural. Mas não dá para você, eu quero ganhar dinheiro com isso. Enquanto nós não tivermos dentro do nosso sistema os varejistas todos engajados, e nós estamos com vários acontecendo nesse momento, em teste ainda, nós estamos em fase final de teste, de coisa, não adianta o consumidor achar que ele tem que ser contratado, entre aspas, quem vai ser o grande cliente da história, vai comprar moeda e vai entregar para os seus vendedores, os nano-influenciadores, assim que cumprir uma função, seja ela, como o Walter disse, institucional, para divulgar alguma coisa, seja ela de venda, para realizar vendas reais. Então aí vai, óbvio, para institucional talvez eu dê um Weebix, talvez para venda eu dê 50, isso é uma coisa que o varejo ainda vai decidir. Só para entenderem, porque as pessoas vão assistir e falar, mas eu quero agora, não tem como você sair recebendo o Weebix enquanto não tiver atrelado
dentro do sistema que nós estamos montando. Hoje a forma mais comum que as pessoas adquirem o IBIX é comprando Mas é nas comprar, exchanges. mas nós estamos falando para aquele que quer ganhar o IBIX trabalhando, que é o grande negócio nosso. Eu compro o IBIX, eu até sugiro alguém que acreditar na gente, acreditar na competência dessa empresa, acreditar nesse mercado que está se estabelecendo, na capacidade tecnológica que o blockchain tem para controlar toda essa operação. Acredite em tudo isso, de que você não está especulando. Outro dia alguém me ligou, mandou uma mensagem eu falei assim, surreal, cara, vou vender meu carro e vou comprar o IBIX. Eu falei, não faça isso. Não, mas você está envolvido no negócio, a tua credibilidade, se você está nisso aí, isso aí vai dar certo. Eu falei, bom, se você está achando isso, eu fico lisonjeado, mas não venda seu carro. Pega um dinheiro que você não precisa dele, se você quer comprar moeda, compra moeda, não tem problema nenhum, não vou te proibir de fazer isso. Agora, esse negócio está atrelado totalmente a esse sistema, esse ecossistema que nós estamos montando, essa plataforma, com o varejo, com os clientes. Sozinhos nós não fazemos nada. Nós não somos uma moeda tipo Bitcoin que está lá sem nada, é simplesmente uma moeda especulativa, tem esse valor todo, tem tanta gente por trás, tem bilhões de dólares por trás. Não estou discutindo isso, mas nós temos um sistema claramente ligado e vinculado. A moeda é um utility token para fazer esse ecossistema girar. Não adianta o cara imaginar. Agora, quer comprar porque acredita? Não tem problema nenhum, pode comprar. Estou errado? Não, a força da nossa moeda está na sua utilidade. Então, é claro, o aspecto especulativo é encantador, acontece e é um dos motores que fomenta muito os usuários hoje que querem engajar com marcas a ganhar a IBIX, porque tem essa gamificação do tipo, hoje vale 10 centavos, amanhã pode valer $1, $2. Mas o que dá a força para isso, o que sustenta isso, é sim a utilidade. Ou seja, quanto mais marcas oferecendo o IBIX como recompensa, quanto mais essa moeda circular, produtos quanto mais produtos você puder comprar com ela. Se um dia eu puder alguém num bar comprar um cafezinho com a IBIX, nosso sucesso total do nosso negócio. E só para complementar, Walter, sem querer prometer nada para as pessoas, porque eu sou super pé no chão, eu tenho moeda IBIX hoje. A última coisa que eu farei é vender minhas IBIX nesse momento. Por quê? Porque eu acredito demais nesse negócio e acho que elas vão valorizar muito. É uma promessa? Não, ninguém pode prometer nada. Pode ser que dê tudo errado. Mas pelas cabeças que estão por trás, pela seriedade desse negócio, pelos 4 anos de investimento em tecnologia, por tudo que nós estamos fazendo, pelos parceiros que nós estamos buscando. Olha o tipo de pessoas. Aqui está sentada uma parte desse conselho. Tem gente muito importante nesse conselho, tem sócios importantes. Eu acho que essa história tem tudo para dar certo. Mas como qualquer negócio, principalmente negócio novo, nós vamos lidar sempre com os problemas para e passo, de forma com muita governança, com muito compliance, com muita seriedade, e isso nós podemos prometer. Agora, se vai dar certo ou não, é uma questão das pessoas acreditarem. E uma coisa importante é assim, quem hoje quiser entrar no mundo IBEX, entra no iOS, entra no Android, baixa o aplicativo que é WIBX, o IBEX. Você baixa o aplicativo e no aplicativo você pode comprar moedas, transferir moedas, comprar produtos, já tem lá uma lista de produtos de empresas que já estão no ecossistema e que você pode comprar produtos daquelas empresas que vai desde um lanche numa lanchonete até um produto eletrônico, já comprando com essas moedas do IBEX. Então você compra o IBEX, põe na sua carteira digital e amanhã valorizou, você ganhou dinheiro. Não valorizou, você está precisando comprar alguma coisa, você vai lá e compra. Agora, o mais importante é quando todas essas empresas do ecossistema de varejo passarem a oferecer o IBEX, porque ali, além de você comprar o IBEX, você também pode ganhar o IBEX. Mas aí foi a resposta dele. O consumidor quer saber como é que eu faço, eu quero divulgar isso, quero ganhar. Nisso que eu respondi. Exato. Claro que dentro da carteira você pode fazer essas operações ainda limitadas, nós estamos ainda crescendo. E tem também empresas dentro já da carteira que, se você veicular, já estão pagando o IBEX. Dentro da própria carteira. E eu acho que talvez não tenha ficado claro para quem está nos assistindo como é que funciona a dinâmica do anunciante. Ele entra, compra um estoque de moedas, coloca uma campanha, que pode ser a mesma campanha que ele está, por exemplo, colocando hoje no Facebook, né? E define a quantidade de moedas que ele vai colocar, por exemplo. E a finalidade. E a finalidade. Se é para engajamento, se é para venda, se é só para institucional, você tem que ter a sua estratégia definida. Você pode usar diversas redes sociais, WhatsApp, Facebook, enfim, você tem caminhos diferentes. E aí eu vou dar um exemplo prático. Para cada curtida eu vou pagar tantas moedas. Para cada compartilhamento eu vou pagar uma fração de moedas. Para cada venda? Para cada venda eu vou dar tanto de moeda. Você calibra isso pela plataforma
Você quer ser mais agressivo, você aumenta a quantidade de moedas. Você quer ser menos agressivo, você diminui a quantidade de moedas. Então, pelo seu estoque de moedas, que é o seu estoque de mídia, você calibra a campanha. Lembrando que tudo isso fica registrado, então você, ao final de uma campanha, tem isso tudo documentado no blockchain. E percebe que tem um ponto bacana nesse processo que o Edu explicou, que assim, percebe que os maiores compradores de Wibix da perpetuidade do projeto serão marcas anunciantes, e a gente está falando de uma verba que é bem substancial, que é a verba de marketing das empresas, ou seja, a gente vai ter um dinheiro recorrente abastecendo um ecossistema, mantendo ele sempre com uma recorrência institucional, coisa que hoje eu não cito na palma da mão quantas empresas de cripto hoje têm dinheiro institucional entrando recorrente. E por necessidade, por utilidade. Por que todo mês eu compro mais Wibix? Porque ela me serve um propósito de publicidade que eu tenho aqui. E isso daí dá para a gente assim, uma expectativa muito boa com a perpetuidade do projeto e o potencial do projeto. Porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver uma cripto que precisa ser comprada por empresas, por instituições, anunciantes, para gerar combustível para essa máquina de engajamento. Perfeito. Vocês citaram uma coisa bem interessante aqui, que foi até o gancho que o Justus pegou, que quando eu perguntei sobre como o cara vai fazer para ganhar, parece muito claro que existe talvez uma centelha aí do próprio varejo correr atrás. Ele consegue correr atrás porque ele está afim de querer fazer isso, quer participar, tem interesse e tudo mais. Só que nessa conta, como vocês falaram, tem o outro lado, que é o grande problema do marketplace, né, do ovo e da galinha. Né? Você vai ter os influenciadores, nano-influenciadores aqui, e você vai ter as marcas aqui do lado. Se o nano-influenciador chega aqui e não tem tanta coisa para ele anunciar, aí você entra no problema do espiral negativo, em que esse cara vai sair porque não tem tanto anunciar. Só que aqui nas empresas, assim como o Justo passou por um processo de convencimento, do entendimento do que era o Wibix, todos esses caras, ou pelo menos de médio para grande, vão passar por essas fases. Né? Existe um esforço da equipe de fazer isso? Ou isso está sendo vindo orgânico? Quais são essas faixas de empresa que estão buscando e quais são as faixas de empresas que estão sendo buscadas? Sim, excelente pergunta, André. Realmente essa questão do ovo e da galinha é uma das mais, assim, é o xadrez mais difícil de se jogar no nosso projeto. Porque a gente já percebeu e já validou que assim, se a gente quiser usar a própria Wibix para a Wibix como ferramenta de divulgação, ela é uma ferramenta poderosíssima. Trazer usuários com as recompensas é um caminho válido e que pode trazer muitos usuários. Mas de nada adianta eu trazer muitos usuários e eles chegarem lá, puxa, mas eu sou de Roraima, eu sou de Tocantins, puxa, não precisa nem ir longe, eu sou aqui do interior de Minas Gerais, não tem nada para eu divulgar aqui, só tem coisa em São Paulo. Então, frustra o usuário. O anunciante também foi, poxa, legal, eu queria que tivesse gente para divulgar. Por que a gente atua muito mais nos bastidores hoje, falando com marcas, com empresas, inclusive muito com a ajuda do nosso distinto conselho, que nos abre muitas portas, porque quando a gente fala com a marca, com a empresa, a gente explica para eles que o maior trunfo não é a nossa base, nós não somos mídia. O maior trunfo é a sua própria base. Então, o exemplo que o Roberto deu, por exemplo, eu sou uma Avon, sou uma Natura. Eu vou então usar a plataforma Wibix, mas qual que é a base que vocês têm? Quantos milhões de usuários que você tem? Eu falo, não, isso não importa, porque quem vai divulgar e vender para você não é a minha base. A minha também ajuda, claro, ela também faz a sua parte. As empresas vão usar a própria base. Mas a sua base é importante, porque ela tem autoridade para falar de você, porque ela já consome com você. Ela é muito mais valiosa. A diferença é que até hoje você não tinha uma ferramenta para engajar a sua base. Agora você tem, somos a Wibix. Então, trazer esse reconhecimento para a marca, fazer ela entender que o grande ouro dela, ela já tem nas mãos, ela só não tinha uma ferramenta para lapidar esse ouro, aí é que é o grande receita do ovo da galinha. É aumentar essa base. Nós temos hoje uns 300 mil usuários. A gente até olha para o perfil deles, são perfil de pessoas antenadas, vamos dizer assim, né?
cara que está nessa história, Early adopter, né? são ligadas ao assunto. Agora, para a gente ampliar tudo isso, a gente fez muitos testes, muitos não, mas a gente fez vários testes com players, bons players, e foram todos muito bem. A Empiricus foi um teste muito bom, né, em busca de assinantes, etc. E tal. O grande desafio para nós agora, e nós estamos em negociação com NDA assinado, por exemplo, posso comentar, com alguns grandes players, é testar isso numa base de milhões de clientes e ampliar essa história. Uma vez que isso aconteça, esse vai ser o divisor de águas para nós. Aí nós vamos passar a onda e vamos nadar em alto mar, entendeu? Então, a arrebentação é essa para nós. É o teste funcionar e essa coisa. Aí começa, quando um grande player der certo na história, né, e conseguir aumentar suas vendas ou buscar seu objetivo através do nano-influenciador e as moedas começar a circular e começar produtos e serviços serem usados, a gente está num outro patamar. Aí a gente acha que porque esse produto é feito para todos os varejos, não é uma exclusividade para ninguém. Mesmo com os grandes nós estamos negociando, a gente não vai dar exclusividade. Eu acho que até o pequeno varejo tem muito mais a ganhar do que o grande varejo com essa história. Né? Os restaurantes. É a democratização. Isso é uma forma, e eles nem têm tanto acesso, não tem a mídia, etc. Essa é uma forma deles fazerem divulgação e aumentarem vendas poderosíssimo para eles. Entendeu? Então, tem ainda um outro componente atual, que é a LGPD, que eu tenho uma base, às vezes, de 10 milhões de clientes, mas eu não estou podendo falar com eles. Na hora que eu engajo essas pessoas, criando essa base, essa troca para o Ibix, automaticamente eu já terei o opt-in dessa pessoa. Então, o LGPD vem, no fundo, para auxiliar e para incentivar ainda mais esse tipo de relacionamento perene com seus consumidores, que a partir de agora, dessa nova lei, você só vai poder fazer com autorização dele. Mas na hora que ele passa a divulgar o seu produto, ele automaticamente já está te dando essa autorização. Entendeu? Isso que o Walter colocou, o que a gente mais tem hoje no varejo é, eu tenho uma base, mas eu não tenho uma plataforma e uma moeda para fazer o engajamento. Né? Então, o que a gente está oferecendo, a proposta de valor principal não é uma base nesse momento. É uma plataforma, uma tecnologia e uma moeda. Né? Que a hora que você combina isso com uma base de milhões de clientes, aí sim dá um match interessante. Eu sou muito ansioso, né? Para mim, esse negócio é tão espetacular, né? Você vê, na teoria, tudo que nós estamos explicando faz tanto sentido, tem todo... Eu estou louco para ver esse troço explodir, né? E eu acho que tem tudo para acontecer. Essa é a nossa esperança e a gente está fazendo o trabalho direitinho. Ninguém está... Você vê, são 4 anos de investimento em tecnologia no negócio. O negócio foi mudando, foi se adaptando e foi entendendo o mercado, foi pegando o pulso e entrando dentro daquilo que a gente acha que o anunciante precisa, que a grande empresa precisa, a chance do nano-influenciador, o momento de mercado. Né? Tudo que está por trás dessa história está pronto para estourar, entendeu? Então, sucesso depende de um monte de coisa, principalmente de momentum. E momentum é algo que é indefinível, mas que a gente sente que há um momentum adequado da credibilidade da criptomoeda, da necessidade das pessoas terem renda extra, da LGPD, das empresas estarem com custo de marketing alto. Quando tudo isso se junta, a gente gera momentum e nós acreditamos que o momentum da Weebix chegou. Agora. Para mim parece muito claro, até complementando a visão de vocês todos aí sobre a questão do marketplace, que esse cara que você vai trazer como a Weebix sendo uma ferramenta desse engajamento desse cara, ele acaba complementando esse problema da galinha. Não vem só a galinha, né? Vem a galinha, o ovo e em grandes quantidades para aumentar onde outros próprios varejistas podem pescar lá dentro. A gente está se encaminhando para o final. Eu não queria deixar de mencionar, e aí você pode falar, onde que, primeiro, vocês já comentaram aqui de alguns locais onde o cara pode comprar, onde que ele acompanha a evolução da Weibo, e um recado final, assim, como que esse cara, quem é esse nano-influenciador, assim? É todo mundo? Não, é um cara que tem uma conta numa rede social, é um cara que se comunica muito bem com as pessoas, que trouxesse uma definição para a pessoa que está vendo, talvez não baseada de forma quantitativa, mas mais qualitativa sobre quem é esse cara que pode se alavancar dentro da plataforma da Weebix. Não, legal. A Weebix hoje você consegue comprar ela através das exchanges Mercado Bitcoin, Novadax e Coinbase, aqui no Brasil. Lá fora é Xmart, Beldex e tem mais umas 2 que eu não me lembro o nome. Nós somos listados na CoinMarketCap, CoinGecko, todos esses portais de indicadores de criptos, então dá para acompanhar a evolução da Weebix por lá, inclusive com os gráficos históricos dela e tudo mais. Para o usuário que quer se tornar um nano-influenciador, nosso aplicativo está disponível.
A gente pede só que tenha um pouco de paciência com a gente, caso você seja de uma região, ou cidade, ou estado, que ainda não tenha nenhuma oferta para ser divulgada, ou de repente algum produto para ser vendido, porque nós ainda estamos muito centralizados aqui em São Paulo, começando os pilotos por aqui, mas já dá para ela pelo menos ganhar algumas Weebix ali, ter a sua primeira experiência com o processo e ver que ele é bem simples e já começar a guardar suas moedas, né? Para as marcas, né? Para as empresas que gostariam de anunciar usando essa plataforma, ela pode fazer isso através do nosso site, entrando em contato pelo nosso site. Nós temos lá um canal de atendimento, ou pela própria plataforma mesmo. Quando ela faz a sua conta, tem um momento que a gente pergunta, é para você ou é para o seu negócio que você está criando a sua conta? Ela entra na parte para o seu negócio e aí ela vai ser conduzida por um onboarding que ajuda ela a colocar seus anúncios e seus produtos. Baixa o aplicativo que está tudo lá. Você tem lá a cotação diária do Weebix, você tem lá como entrar em contato conosco, você tem lá como ganhar moedas, e quanto mais empresas digitais entrarem, como por exemplo de e-commerce, mais independente de onde você more, você vai poder ganhar o Weebix porque você vai divulgar coisas que em qualquer lugar do Brasil poderão ser entregues. É diferente de um restaurante que tem um lado físico. Mas quanto mais empresas digitais estiverem lá oferecendo, mais você, independente de qualquer condição geográfica, você vai Tem muita poder oferta divulgar. de serviço, que já naturalmente é nacional, né? De cursos, por exemplo. Enfim, então baixa o aplicativo no iOS ou no Android e lá tem tudo e você vai poder acompanhar diariamente, como a gente faz, né? O valor da moeda e as empresas que estão entrando, os novos players, ou seja, você vai poder acompanhar o crescimento e a evolução desse novo negócio. Tem um fato muito bacana também, que vai acontecer agora no mês de julho, que é algo que, assim, que a comunidade cripto como um todo deve celebrar, que nós vamos começar a fazer a implementação do método de pagamento Weebix na rede de supermercados Shibata, que é uma grande entusiasta da tecnologia, está com a gente já há algum tempo, tem ajudado bastante o projeto no sentido de acelerar esse processo de adoção. E o que isso significa? Significa que é uma rede tem mais ou menos uns 40 supermercados, muitos posicionados na região do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte, mas nessa rede de supermercados vai passar a aceitar a moeda como método de pagamento mesmo, vai ser débito, crédito, dinheiro ou Weebix. O que isso significa do ponto de vista técnico? Vai ser a primeira vez na história do mundo que o método de pagamento cripto vai estar inserido no software de frente de caixa de um supermercado ou de uma rede varejista, que seja, mas começando por um supermercado. Então, ela vai passar direto, ou seja, a pessoa que optar por pagar em Weebix nesse supermercado, o fundo que ela tem na carteira Weebix dela vai ser transferida diretamente por blockchain através do caixa do supermercado para a carteira blockchain desse supermercado, ou seja, direto, sem intermediários, sem adquirentes, subadquirentes, sem seguros, resseguros, transação ponto a ponto e cripto a cripto, sem precisar fazer uma conversão e nem nada. Então essa é a primeira vez que isso acontece na história. A gente ficou muito feliz de ser a Weebix, a primeira criptomoeda a tornar isso possível, porque a gente fala muito da utilização de criptos, a gente vê muitas pessoas levantando bandeiras para usar cripto no dia a dia, mas a gente vê muito pouco acontecendo nesse sentido. É muito raro você ver lugares que aceitam cripto. E quando aceita, transacional, né? Quando aceita é para converter na hora, do tipo, eu tenho aplicativos hoje que eu posso pagar uma conta na lanchonete com uma Bitcoin, mas o que está acontecendo ali? Aquele aplicativo está pegando essa Bitcoin, vendendo rápido e pagando a lanchonete em reais, não em cripto. No fundo é o seguinte, todas as moedas virtuais, as criptomoedas, elas têm normalmente valor de conversão. Vamos dizer assim, a nossa tem, além de valor de conversão, valor de troca. E isso é uma coisa realmente inédita e que merece ser celebrada, como você está falando. Perfeito. Pessoal, a gente vai finalizar aqui. Queria muito agradecer a presença dos quatro, essa explicação maravilhosa. Para você que acompanha a gente, fica ligado aí que recorrentemente a gente solta vídeos a respeito desse mercado. Sou um grande entusiasta disso, queria de novo agradecer de verdade a presença de vocês, assim, deu para dar um pouco mais de clareza. E de novo, sigam aí o pessoal da Weebix, Você vai Weibo, comprar né? Weebix?
Eu já tenho. Você já tem? Eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho, inclusive, é uma das... Mas agora, nossas, depois que você ouviu aqui, você vai manter-las por bastante Não, tempo ainda. É uma das nossas alocações táticas aí, um dos produtos. Mas, pessoal, obrigado de Obrigado novo. a você, André. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Vou encerrando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.